Então, a gente vai falar sobre esses aspectos culturais que eles precisam ser conhecidos, respeitados, mas às vezes a gente precisa com que a outra cultura respeite também algumas legislações. É bastante importante a gente falar sobre isso e é muito gostoso falar sobre isso, né? Como se comportar, como fazer um e-mail, como a gente se falar ao telefone, dependendo da cultura, para que a gente não fira o nosso interlocutor e a gente tenha sucesso na nossa negociação. Falaremos também sobre o Ciscoserve, dentro dos sistemas que a gente tem e que precisamos colocar algumas informações, oferecer algumas informações ao governo. Agora, as oportunidades de negócios globais. Olha que legal, né? A gente não precisa só trabalhar no Brasil, nós temos oportunidades no exterior também. Empresas no exterior costumam contratar profissionais que têm uma formação de agente de carga, porque elas gostam, elas precisam, não só gostam, né? Elas precisam muito que essas pessoas se comuniquem na língua portuguesa, por exemplo, com os seus clientes nos outros países, em Portugal, no Brasil e em outros países até que falam a língua portuguesa. Isso é só um exemplo. Elas também precisam de gente que conheça documentação. E ser agente de carga aqui no Brasil, ser lá fora, não tem diferença. Não tem diferença, tem muito pouca diferença, né? Fora a língua, fora a legislação própria do país, mas a maneira de trabalhar tem pouca diferença. Então, as empresas do exterior contratam, sim, pessoas que têm essa formação. Os agentes de carga globais, mesma coisa que as empresas do exterior, né? Eles precisam de gente que faça a interlocução na língua portuguesa, por exemplo, ou até mesmo em outra língua, mas que conheçam os aspectos, sabe fazer uma cotação, sabe fazer uma análise de documentos. Então, eu conheci muitos brasileiros trabalhando em agente de carga global. Em Hong Kong é muito comum, eles contratam bastante. Em Miami eles contratam bastante gente, né, que conheça e que tenha essa formação. Nos portos e aeroportos estrangeiros, não muito comum, mas também tem. Nas transportadoras estrangeiras, como consultor, aí pode ser global, né, pode estar onde estiver, fazer esse trabalho global, fazendo vistorias de cargas, às vezes precisa que acompanhe num porto, num aeroporto estrangeiro, faça essas vistorias, então pode trabalhar numa empresa de vistoria de carga global, em seguradoras, em comissárias de avarias. Os comissários de avarias são as empresas que vão fazer o levantamento do que aconteceu de problema naquela carga, né, naquela avaria que aconteceu, aquele desastre, digamos assim, que acontece. Então, é uma oportunidade de negócio global. E, gente, nós vimos, né, que estamos quase finalizando, são 12h48, a gente está quase finalizando esse apanhado que nós queremos mostrar a vocês. Então, nós vimos que tem uma gama muito grande de oportunidades, que elas podem ser globais, que a gente não precisa se ater só ao Brasil, tem uma gama não só de trabalhar no exterior, mas de trabalhar com o exterior, né? A oportunidade de viajar ao exterior, de conhecer várias culturas, que é super importante. Nós vimos também as diversas funções que o agente de carga tem, que pode proporcionar. E uma vez tendo essas funções, ele se adequa, ele se adapta a várias outras empresas, a vários outros locais de trabalho, porque ele vai estar munido de conhecimento, esse profissional vai estar conhecendo muita coisa, vai estar sabendo como lidar com certas situações. Eu vou dar mais um exemplo para vocês antes de fazer o meu resumo final, né? Mais um exemplo, agora é época de Natal, então, entre Natal e Ano Novo, né? Muitas empresas não trabalham, não só aqui no Brasil, no exterior também é assim.